Você já sentiu que, em momentos difíceis, é como se você fosse o seu pior inimigo? Como se, ao invés de seguir com a sua vida em frente, você se sabotasse em determinadas situações e complicasse ainda mais as coisas? Pois é, nos próximos minutos vamos falar então um pouco sobre como você pode parar de se sabotar nessas situações e, mais importante, como você pode se preparar para enfrentar qualquer desafio que apareça aí na sua vida de cabeça erguida. Vamos lá? O primeiro passo é você entender que a autossabotagem, ela começa com pequenas ações. Pode ser através daquela voz interna que te diz que você não é bom o suficiente, ou a decisão de procrastinar uma determinada tarefa, porque o medo do fracasso é muito maior do que o desejo de tentar. Então é muito importante que você reconheça esses padrões, tá? Porque quanto mais você se conscientiza do que te leva à autossabotagem, mais fácil se torna interromper esse ciclo vicioso. Eu te convido a fazer uma reflexão agora. Em quais momentos da sua vida você se sente mais vulnerável? Em quais situações você sente que as suas atitudes estão prejudicando você a avançar na vida? Entender esses comportamentos é o primeiro passo para você mudá-los, para você transformá-los em uma coisa positiva. Mas o que eu preciso que você entenda também é que muito desses comportamentos que sabotam o seu progresso podem estar enraizados em um padrão subconsciente, ou seja, você pode executá-los de uma forma inconsciente. É uma resposta automática que você dá em determinadas situações. É a sua resposta padrão. Mas em vez então de tentar reprogramar a sua mente e falar, não, eu sou capaz de fazer isso diferente, eu sou capaz de fazer isso melhor, vamos começar com algo mais prático e mais palpável. Por quê? Eu sei que você já pode ter ouvido isso muitas vezes por aí, que você precisa fazer afirmações positivas para você mesmo, e com certeza isso é muito importante, mas isso é uma resposta muito simples para um problema que pode ser muito mais profundo. Então quero iniciar com algo mais prático e mais tangível, tá bom? Eu preciso começar te falando então sobre os mini hábitos para construir resiliência. A ideia é que você comece a ter uma força emocional maior aos poucos, através de pequenas ações que você faz ali no seu dia a dia, que, com o passar do tempo, vão fazer uma enorme diferença na sua vida. Por exemplo, você pode praticar a microcoragem diariamente, enfrentando situações que te desafiam, como exercícios físicos, ter uma conversa difícil que você está postergando há muito tempo, ou até mesmo fazer uma tarefa difícil que você está procrastinando. Isso vai treinar você para que você responda a estes desafios de forma mais natural. Até porque, quando você enfrenta esses desafios cara a cara, você está, na verdade, forjando a resiliência, que é desenvolvida através da dor e do enfrentamento de dificuldades. A gente vai falar um pouco especificamente sobre ela daqui a alguns instantes, tá? Mas eu preciso que você entenda isso. Você precisa fazer coisas difíceis, treinar o seu cérebro para fazer coisas difíceis, mesmo quando ele não quer, porque isso vai fazer com que você desenvolva uma inteligência emocional muito maior. Outra estratégia muito eficaz para você melhorar os comportamentos que você dá como resposta a situações estressantes é você fazer um ensaio mental dos desafios. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você se imaginar tendo sucesso com uma determinada tarefa, você pode se imaginar enfrentando obstáculos específicos. Então, a ideia é realmente você pensar nos piores cenários possíveis, tá? Se você tem um desafio, quais desafios menores podem surgir em decorrência desse maior? Então você consegue realmente mapear quais outros problemas podem se desenvolver com a resolução desse conflito maior, entende? E aí você passa a desenvolver esse conflito maior de uma forma muito mais lógica. Você tem um plano. Isso pode surgir no meio do caminho, eu vou resolver de tal forma. À medida que esses mini problemas forem surgindo, você vai estar muito mais próximo de ter sucesso com esse desafio maior, porque você já trilhou o caminho. Entende? Você já solucionou os conflitos que podem aparecer durante o processo. E exercitando a sua mente dessa forma, vai reduzir drasticamente as chances da autossabotagem quando esses momentos realmente chegarem. E convenhamos, se eles chegarem, muitos desafios que nós acreditamos que vamos passar na vida são coisas criadas pela nossa cabeça. Agora, se eles realmente existem, esse exercício vai te ajudar muito
a melhorar os comportamentos que você vai dar como resposta para essas situações. Agora, a gente precisa falar sobre um outro exercício que também pode fazer toda a diferença nesse comportamento que você dá como resposta para uma situação estressante, uma situação difícil, que seria a autocompaixão na prática. Ao invés de você tentar forçar a autoaceitação, que pode ser muito abstrato, muita gente não sabe fazer e até mesmo pode ser difícil de você aplicar isso sozinho, você pode focar em ser gentil consigo mesmo. O que eu quero dizer? A gente tem uma cobrança muito excessiva em nós mesmos, e isso é muito comum, a gente está sempre querendo o melhor da vida. Mas, geralmente, essa cobrança excessiva pode ser infundada, ela pode ser de uma maneira muito maior do que deveria. Então, você precisa também praticar essa gentileza com você mesmo quando você está passando por essas situações difíceis. Por exemplo, imagine que você tem um amigo muito próximo seu que está passando pela mesma situação em que você se encontra. Nesse caso, como você é muito próximo dele, qual conselho você daria? Pois é, o exercício é você aplicar agora esse conselho para você mesmo. Entende a ideia? A ideia central é você não deixar de ser gentil com você mesmo, porque a gente está sempre evoluindo, mas a ideia também é você sair desse apelo emocional que você tem para essa situação. É você ver o problema de fora e não de dentro, como você está vendo agora. Quando você passa a ver o problema de fora, sem gatilhos emocionais, você consegue pensar em respostas com muito mais clareza. Respostas fora da curva, ser muito mais criativo ao dar essa resposta. Entende o que eu quero dizer? Outra coisa que você pode fazer. Você sabe o que é autocompaixão? Pois é, ela pode se tornar um ritual diário para você fazer com você mesmo quando você está passando por dias difíceis. Por exemplo, se você está passando por um dia difícil, o que um amigo falaria para você através de uma mensagem? Essa é a ideia, você escrever uma mensagem do que um amigo falaria para você. Eu tenho certeza que se é um amigo que gosta muito de você, que se importa com você, ele falaria que você respondeu até muito bem para aquela situação, na medida, claro, do conhecimento que você tinha naquele momento. Ele poderia falar que é comum também cometer erros e também que você tem a chance de aprender com essa situação e de melhorar nas situações que vão surgir, porque com certeza vão surgir muitas outras situações semelhantes a essa. Agora, sobre resiliência. Resiliência não é algo que você nasce, tá? É algo que você acaba construindo durante a sua trajetória. E para fazer isso, planejar é crucial, porque se você antecipa desafios e cria um planejamento para superá-los, você se coloca em uma posição de poder, ao invés de uma posição de vulnerabilidade. Entende o que eu quero dizer? É como na situação, no exemplo que eu dei anteriormente. Se você antecipa aos desafios que podem surgir em decorrência de um desafio muito maior, você está sim se colocando em uma posição de poder. Você está se antecipando aos fatos que podem ocorrer e vai estar se preparando antecipadamente. Sem contar que, quando você se planeja, você reduz a incerteza e, consequentemente, acaba reduzindo as chances de você se sabotar. Ah, e outra coisa, cuidar da sua saúde física é uma etapa crucial para você conseguir desenvolver a resiliência emocional, tá? A sua capacidade de lidar com as situações estressantes, de lidar com o estresse como um todo, está diretamente ligada à forma que você trata o seu corpo. Então, ter uma boa noite de sono, fazer exercícios regularmente, 3 vezes por semana, diariamente, seja lá como você vai definir isso, são formas cruciais para lidar com o estresse, porque esses hábitos vão desenvolver o seu sistema nervoso e vão torná-lo mais capaz de enfrentar as adversidades. E agora, mais uma reflexão para você muito curiosa, eu diria. Muitas das vezes que nós nos sabotamos, isso tem muito mais a ver com o medo do sucesso do que o medo de falhar. É um pouco contraditório, né? Mas muitas das vezes, para muitas pessoas, o sucesso vai trazer consigo novas responsabilidades, novas expectativas e vai acabar criando aquela pressão gigantesca por continuar tendo sucesso. E muitas pessoas não estão preparadas para essa etapa da vida. Vou te dar um exemplo. Você já se pegou se sentindo desconfortável
por se imaginar alcançando um objetivo muito grande que você desejava? Se sim, é possível que você esteja sofrendo desse mesmo mal. A chave para lidar com isso é você entender o que é o sucesso para você. Quando você lida com o sucesso não como sendo um destino final, mas como sendo um processo de crescimento contínuo, onde você vai estar sempre buscando o próximo objetivo, você reduz essa pressão e fica muito mais aberto a novas possibilidades. O que eu quero que você entenda é que parar de se sabotar e construir uma resiliência emocional é um processo, tá? Vai exigir de você muita prática, muita paciência, muita persistência. Mas claro, você já está à frente de muitas pessoas só de estar aqui nesse vídeo aprendendo sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o like aqui para eu saber, para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, conseguir alcançar e ajudar várias outras pessoas. E se você tem um interesse em receber vários vídeos com essa mesma pegada aqui no canal, se inscreve aqui e ativa as notificações para você ser notificado quando eu for publicando esses novos vídeos. Até mais, meu caro!